Bom dia, amados irmãos, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Eu venho compartilhar mais uma vez um devocional da comunidade cristã Hebron, uma palavra para que de alguma forma venha edificar as nossas vidas. Eu quero compartilhar com vocês hoje uma palavra que o Senhor ministrou ao meu coração nessa madrugada. Nós vamos ler alguns versículos e vamos meditar na palavra. Você pode pegar a sua palavra, acompanhar junto comigo. Nossa palavra está em Zacarias 8. E nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar ali no versículo 7. Assim garante o Eterno Soberano: salvarei minha gente, libertando-os das terras do Oriente e das terras do Ocidente. E eis que eu os trarei, e eles habitarão em Jerusalém. Eles serão o meu povo, e eu serei o seu Elohim, Deus, em verdade, lealdade e justiça. O que Deus falou e Deus está falando aqui, que eu salvarei minha gente. Se Deus falou que Ele vai salvar, Ele vai salvar. E essa é a nossa oração todos os dias. Senhor, salva teu povo. Senhor, poupa teu povo. E o Senhor está dizendo para nós: eu vou salvar a minha gente. E nós não andamos por vista, nós andamos por fé. Então, aquilo que Deus fala para nós, nós cremos, nós acreditamos nas promessas de Deus. Nós acreditamos naquilo que o Senhor ministra ao nosso coração. E se Deus diz que vai salvar, Ele vai salvar. E Ele fala assim: e eis que eu os trarei. Eles serão o meu povo. Eu serei o seu Elohim. O Senhor, Ele tem um povo separado para Ele. Ele tem um povo destinado a cumprir os planos dEle, a cumprir os propósitos dEle. Ali no versículo 11, Ele fala assim: mas hoje não agirei com o remanescente deste povo como fiz no passado, assegura o Eterno dos Exércitos. Haverá, portanto, uma rica semeadura, a videira dará o seu fruto, a terra produzirá suas colheitas a seu tempo, e o céu derramará o orvalho necessário. E providenciarei todas essas bênçãos como uma herança ao remanescente deste povo. Essa palavra o Senhor já me deu várias vezes. Ele sempre fala para mim: haverá uma rica semeadura. E se Deus está dizendo para nós, nós cremos, nós acreditamos que sim, que vai haver uma rica semeadura. Vai haver sim. E Ele fala: a videira dará o seu fruto. E nós acreditamos que a videira vai dar o seu fruto. Essa tem sido a nossa... Nós temos profetizado sobre essa palavra, que a videira vai dar o seu fruto. Eu declaro sobre a sua vida, eu profetizo que você vai dar fruto. Sim, você dará frutos. E Ele fala que Ele derramará o orvalho necessário. Então, Deus, Ele vai derramar sobre nós tudo o que nós precisamos para nós semearmos, para nós colhermos, para nós frutificarmos. E ele fala assim que ele providenciará bênçãos para o seu remanescente. Nós somos o remanescente de Deus. Nós somos o povo escolhido de Deus. E Ele fala: eu tenho uma herança para você. E nós cremos na herança de Deus. Ali em Zacarias 8, no versículo 16, Ele continuou ministrando no meu coração. Ele falou assim: eis, portanto, o que deveis fazer. Depois que Ele falou: olha, vocês vai ter a semente, vai ter a colheita, vocês vão frutificar, vocês são o meu povo. Ele falou assim: eis, portanto, o que deveis fazer. Ele vai nos dando as instruções. Ele fala: falai a verdade, cada um com o seu próximo. Julgai com sabedoria e paz nos tribunais. Falar a verdade.
A verdade é um princípio de Deus. É o próprio Deus. A verdade absoluta é Deus. Deus, ele é a verdade absoluta. E o remanescente de Deus, os pertencentes a ele, precisam falar a verdade. Por isso, esse também é o pedido do nosso coração. Senhor, nos ajude. Dê-nos, Senhor, o Espírito da verdade. Pai, nos ajude a andar em verdade na nossa vida. No versículo 17, ele fala assim: ninguém trame em seu íntimo o mal contra o próximo. Tampouco ame o juramento falso, nem a mentira, porquanto eu rejeito todas essas malignidades, declara Yahvé. O Senhor, ele odeia a mentira. O pai da mentira é o diabo. O Senhor, ele quer a verdade. Ele tem falado conosco para que não haja falsidade no nosso falar, para que não haja falsidade na nossa boca, na nossa vida, no nosso coração. Ele fala assim que a mentira, a falsidade, que ele odeia essas malignidades. Então, que nós não devemos agir dessa forma. Por isso que a nossa oração tem que sempre ser essa: Senhor, eu clamo pelo Espírito da verdade. Coloca a tua verdade dentro de mim, porque os espíritos enganadores, o inimigo, ele quer nos enganar. Ele quer que nós olhemos para um banco que esteja dentro da nossa igreja vazio e a gente não acredite nas promessas de Deus. Mas nós não vamos ouvir o que o inimigo diz para nós. Esses espíritos enganadores, essa voz da serpente que traz mentiras, fica maquinando ali na nossa mente, querendo dizer: não, não vai acontecer, não vai ter semente, não vai ter fruto, não vai ter colheita, mas nós cremos no que Deus falou para nós. Se Deus falou, é. E ele continuou ministrando ali no meu coração, ali em Zacarias 12, a partir do versículo 6, ele falou assim, ó: naquele dia farei com que os líderes de Judá sejam semelhantes a um braseiro no meio de um monte de lenha, como uma tocha incandescente entre os gravetos. Eles devorarão todos os povos ao redor, à direita e à esquerda. E Jerusalém será habitada outra vez no seu devido lugar, na própria cidade de Jerusalém. Essa tem sido também a nossa oração, que nós sejamos como um braseiro, brasas vivas, para incendiar o nosso bairro, incendiar a nossa vizinhança, pregar a palavra de Deus. Onde nós formos, nós pregarmos a palavra de Deus, pregar que Jesus Cristo é o nosso Senhor, que Jesus Cristo, ele é o único e suficiente nosso Salvador. Ele é o nosso único e suficiente Salvador. E por isso que nós temos clamado a Deus. E Deus está falando para nós: vocês serão um braseiro, vocês serão como uma tocha incandescente. E isso que nós temos que acreditar, é nisso que nós acreditamos, que verdadeiramente sim, nós somos um braseiro, nós somos uma tocha. Aonde nós formos, nós incendiaremos o amor de Deus, a palavra de Deus, a glória de Deus. Que a glória de Deus se manifeste através das nossas vidas. Então, não acredite nada além disso, nada fora disso. Você é uma tocha incandescente, você é brasa viva. E onde você for, pessoas irão se converter, porque a luz de Jesus Cristo, ela está dentro de você. E por causa da luz que está dentro de você, aonde você for, você vai brilhar. E ele fala aqui: eis que Yahvé também salvará primeiro as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não se engrandeçam sobre Judá. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém. É o Senhor que é o nosso defensor. É Ele que nos defende, é Ele que nos protege. Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso refúgio,
Ele é a nossa segurança, e Ele está dizendo assim que Ele vai nos defender. Então, não importa o que falem, não importa o que pensam sobre nós. Deus irá nos defender, sim, Ele é o nosso defensor. Naquele dia, o Senhor defenderá os habitantes de Jerusalém, de modo que os mais fracos deles serão tão fortes como o rei Davi, e a casa de Davi será como Deus, como um anjo de Yahvé diante deles. Naquele dia, tratarei de arrasar todas as nações que atacarem Jerusalém. Ele fala assim que o fraco será forte. E a oração que nós fazemos para o Senhor todas as manhãs, Senhor, dê-nos, Senhor, a força do boi selvagem. Então, nós somos fortes, e nós vamos avançar, e nós vamos vencer, e nós vamos receber a vitória do Senhor, porque o Senhor é conosco, e é o Senhor que nos dá a vitória. Ele mesmo fala assim, olha, eu envio um anjo à tua frente, esse anjo lutará por vocês. Então, nós temos que crer nas palavras de Deus e crer que nós vamos vencer. Nós temos que crer nas palavras que Deus disse para nós. Ali em Zacarias 13, 7, o Senhor continuou ministrando e ele disse, levanta-te, ó espada, contra o meu pastor, contra o meu amigo e cooperador. Declare Yahvé dos exércitos. Fere o pastor e as ovelhas ficarão dispersas, mas voltarei a minha mão aos pequenos. Em toda a terra, 2/3 serão ceifados e perecerão. Todavia, a 1/3 parte permanecerá, avisa o Senhor. A 1/3 parte pertence ao Senhor e essa não vai desfalecer, ela não vai desanimar, ela vai continuar, ela vai prevalecer. Creia que você faz parte do remanescente de Deus e você vai sim avançar. Ele fala, farei passar essa 1/3 parte pelo fogo e a purificarei, como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Essa gente invocará o meu nome e eu a ouvirei e direi, eis o meu povo. E ela exclamará, Yahvé, o Senhor é o meu Elohim, Deus. Yahvé, o Senhor é o meu Elohim, Deus. Olha, nós estamos passando por esse momento de purificação. O Senhor tem nos purificado, Ele tem nos purificado como a prata, Ele tem nos provado, né, como se prova o ouro. Porque quando nós vamos para a fornalha de Deus, tudo que é impuro das nossas vidas é retirado. E nós estamos nesse período de prova. O Senhor tem tratado o nosso caráter, o Senhor tem nos dado mais fé, Ele tem aumentado a nossa fé. O Senhor, Ele tem falado conosco sobre santidade. O Senhor, Ele tem olhado para nós e Ele mesmo tem dito para nós, eu estou esperando o momento de ser bondoso para convosco. Então, em nome de Jesus, creia nas promessas de Deus. Depois volte aqui no livro de Zacarias, leia o capítulo 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Leia esses capítulos, medite mais na palavra do Senhor, peça para o Espírito Santo continuar a falar no teu coração. Peça para Ele, para Ele continuar ministrando ao teu coração. O Senhor, Ele tem esse desejo de nos abençoar, Ele tem esse desejo de derramar graça sobre nós. Aqui, na palavra de Deus, fala que o povo de Deus, ele tem que ter dentro do seu coração ações de graças e oração. E é isso que eu falo para você nessa manhã. Vá diante de Deus com o coração cheio de gratidão. Vá diante de Deus orando, intercedendo, clamando. E você vai voltar com a sua mão, em suas mãos com a vitória. Você vai ser frutífero, você vai ter uma parte da herança, você vai colher também, você vai ter a semeadura nas tuas mãos, você não será
joio, você será trigo, porque o joio ele é assim, quando você esfarela ele, não sobra nada, é uma palhinha. Mas o trigo não, quando você aperta ele sobra só a sementinha. E eu profetizo que você é trigo e que você tem sementes e que você vai sair e jogar a semente chorando, mas você vai voltar com as suas mãos, com os feixes, né, nas suas mãos e cheio de alegria. Amém? Um grande abraço, tchau, tchau, até uma próxima.